Ah, boa noite a todos. Dificilmente eu faço live, então talvez pouquíssimas pessoas assistam essa live porque eu não tenho o hábito de fazer. Na verdade, agora são 23h29 e esse é um horário que eu já estaria dormindo. E eu coloquei o título dessa live, Não Desista dos Seus Sonhos. E por que eu coloquei esse título? Eu vi hoje no meu Instagram uma coisa que eu não tinha ainda visto, que no Dia Internacional da Mulher, a editora onde eu publiquei o meu livro fez uma homenagem para algumas escritoras da editora, e para quem não sabe, uma editora tem milhares de escritores, e ela selecionou as 5 melhores escritoras, e entre essas 5 estava eu. E eu fiquei assim muito surpresa. Eu vi essa live agora há pouco. E assim, eu não estou aqui falando no sentido de me gabar, de me enaltecer, de achar que, nossa, não. Eu estou falando exatamente sobre o título dessa live. Nunca desista dos seus sonhos. Sabe por quê? O meu sonho de escrever, cada pessoa tem um sonho na vida, né? O meu sonho de escrever começou quando eu tinha 8 anos de idade. Eu me lembro até hoje, eu estava dentro de uma sala de aula, os alunos ali, tudo reunidos, e aí a professora falou assim: olha, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Eu sei que vocês são crianças, vocês ainda não têm uma idade para saber o que vocês querem ser da vida, mas eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês querem ser quando crescer? E o primeiro aluno que foi perguntado, a gente sabe que uma sala de aula é por fileiras, né? O primeiro aluno que ela perguntou, disse assim: eu quero ser professor. E automaticamente todos os outros alunos foram repetindo a mesma coisa. Eu quero ser professor, eu quero ser professor, eu quero ser professor, eu quero ser professor. E a classe inteira saiu nisso. Quero ser professora. Até chegar a minha vez, que eu sentava nos fundos, até porque eu sempre tive uma estatura alta, então eu nunca pude sentar na frente, porque atrapalhava a visão dos outros alunos, então eu estava lá atrás. E aí eu disse: eu quero ser escritora. E toda a classe olhou para trás e ficou assim: hã? Hã? Escritora? Alguns deram risada, né? E assim, 8 anos escritora, sim, porque com 8 anos, né, eu estava no segundo grau, né, do ginásio, e eu devorava livros, eu amava ler, eu sempre gostei, eu pedia para minha mãe comprar livros e livros, de histórias e mais histórias. Eu ficava mais dentro de um quarto, trancada, lendo livro, do que fazendo outra coisa. E através disso, o meu sonho foi crescendo. Eu quero ser escritora, né? Aí você vai entrando na juventude. Quando eu entrei na juventude, dentro ainda da escola, eu escrevia textos para teatros que eram feitos na escola. E estava sempre interagindo com isso. Até quando eu cheguei mais ou menos a uns 22 anos, que eu comecei a procurar as editoras, né? Claro, primeiro escrevi o meu primeiro livro, comecei a procurar as editoras. Na época, eu escrevia romance, né? Porque aí eu já saí das historinhas de criança e comecei a escrever romance. E foi a partir daí que eu comecei a conhecer o que muita gente deve conhecer
ou já deve ter conhecido, ou já deve ter passado na vida, que é ouvir o não. Então é exatamente por isso que eu fiz essa live de nunca desista dos seus sonhos. Porque o primeiro não que eu ouvi não é que a editora não tenha gostado do que ela leu, porque aí você manda, né, o seu conteúdo para ela avaliar. Só que escrever um livro, publicar um livro é muito caro mesmo. Érica, o que é muito caro? O preço de um carro, por aí. E as editoras, elas funcionam assim. Se você é uma pessoa conhecida, se você é uma pessoa, por exemplo, se eu fosse uma atriz, se eu fosse uma apresentadora de televisão, se eu fosse uma pessoa conhecida na mídia, isso desde aquela época, lá atrás, eles publicam o seu livro de graça. É engraçado essas coisas, né? Porque um ator, uma pessoa importante tem dinheiro para pagar. Mas para esses, eles publicam um livro de graça. Por quê? Porque você já é uma pessoa conhecida e uma editora, como uma empresa, ela pensa no sentido financeiro, como todas as empresas pensam. Então, ela pensa assim, se eu publicar um livro de uma pessoa conhecida, automaticamente esse livro vai ser vendido. Automaticamente essas pessoas vão procurar o livro, porque essa pessoa já é conhecida. E de repente, essa pessoa pode ser uma atriz, pode ser um apresentador, mas não saber escrever. Porque escrever uma coisa não tem nada a ver com outra. A gente não precisa ser 100% em tudo. Tem pessoas que têm um dom para uma coisa, tem pessoas que têm um dom para outra. E eu já vi muitos livros de pessoas famosas que você vai ler e é uma porcaria. Mas a pessoa é famosa. Então a editora pensa assim, eu preciso de um livro para vender. Então, quando eu, Érica, me apresentei para a editora, quem é a Érica? Não, a Érica não é ninguém. Então aí eles cobram valores absurdos, por quê? Porque eles precisam da garantia de que você sendo ninguém, se o seu livro não vender, a editora não tem prejuízo. Então você paga a editora. Se vender, ótimo, aí isso tem um retorno também para você. Mas se não vender, a editora não sai no prejuízo. E partindo do princípio de que é um valor muito caro, e na época eu não tinha condições financeiras para isso, então eu fui ouvindo não. Não, não, não. Mas mesmo assim, eu gostava de escrever. Era uma coisa que também me distraía, era uma coisa que me fazia bem. E uma outra coisa, a literatura, ela faz com que você tenha mais facilidade de falar, mais facilidade de se expressar, mais facilidade de se desenvolver, faz bem para a mente. Então, automaticamente, eu estava ali, sempre envolvida em livros, por um gosto meu, por um hobby meu. E no total, eu escrevi 5 livros ao longo dos anos, porque não é só a questão literária de você publicar. Escrever um livro também é muito difícil, porque tem aquele dia que você está inspirada. Eu, por exemplo, teve momentos que eu estava inspirada de eu ficar 16 horas escrevendo, sem parar, sem comer, às vezes até segurando para ir no banheiro. Porque era aquele momento que você tem a inspiração e você vai escrevendo e você não quer parar. Mas tem dias que dá um branco e não vem absolutamente nada na tua cabeça. E eu não escrevia nada. E desses 5 livros que eu escrevi, 4 deles eu patenteei. O que é patentear? Você patenteia para que de repente ninguém roube. Né? A gente não escuta muito em música sobre plágio,
de repente uma pessoa ir lá escrever uma letra de música, dá para o escritor, aliás, dá para o cantor vai lá, publica a música e um abraço para você. E não tem como você provar que aquilo era seu. Então é por isso que é muito importante você patentear. E eu patenteei 4 livros meus na Biblioteca Nacional. Porém, eu continuei ouvindo não das editoras. E as editoras que se interessavam, que falavam, você escreve bem, a sua história é bonita, mas custa tanto. E eu não tinha, eu sempre fui uma pessoa muito pobre. Quando eu cheguei aos meus 40 anos, então vamos fazer as contas. O meu sonho começou com 8 anos de idade. Eu comecei a escrever livros a partir dos 21, que foi o meu primeiro livro que eu escrevi. E assim, os livros que eu escrevia demorava às vezes 1 ano, 2 anos para mim terminar, porque exatamente dentro disso que eu falei, às vezes demora, né, para você ter uma inspiração e tudo mais. Então, dos 8 aos 40, quanto tempo que já tinha passado que eu tinha ouvido não? Quando eu cheguei aos 45 anos, e assim, para vocês, eu não tenho vergonha de falar a minha idade, eu tenho 56 anos. Quando eu cheguei aos meus 45 anos, eu estava tão cansada de ouvir não, e de não ter uma condição financeira para realizar esse sonho, porque esse sonho dependia de dinheiro. Eu simplesmente, um dia que eu acordei surtada, eu catei eu tinha feito 5 livros, melhor, eu tinha feito 5, eu tinha escrito 5 livros, eu peguei 4, mas assim, eu peguei 4 sem lembrar que eu tinha escrito 5. Eu peguei 4, levei no meio do quintal, acendi um fósforo e taquei fogo. Chorando, revoltada, desacreditada e simplesmente pensando, sonho não existe. Sonho é uma ilusão. Sonho não acontece. Sonho não se realiza. E o tempo passou. E eu também deixei de lado essa história de sonho. Para mim, naquele momento em que eu catei meus livros e taquei fogo, os meus sonhos morreram ali. Depois, indo para a parte da religião, eu me tornei um bandista. Comecei a trabalhar como taróloga. E a minha vida mudou a partir daí. Porque, querendo ou não, a religião também influencia muito a vida da pessoa. Muito. Às vezes, se você está numa religião errada, a sua vida fica travada também. E muito disso aconteceu na minha vida. Então, não era só os nãos da editora. Porque a partir do momento em que eu me tornei um bandista, e assim, aqui eu não estou induzindo ninguém a ser um bandista. As pessoas, em termos de religião, elas escolhem aquilo que elas quiserem. Eu estou contando a minha história, as coisas que aconteceram comigo. A partir do momento que eu me tornei um bandista, que eu comecei a trabalhar com os meus guias, que eu comecei a colocar a minha vida no eixo, que eu comecei a colocar a minha vida em equilíbrio, as coisas foram se abrindo para mim. E eu decidi, por gratidão aos meus guias, à minha religião, a eu ter saído daquele fundo de poço que eu vivi durante tantos anos, por eu ter crescido. E assim, eu interpretei que o meu crescimento como taróloga, como magista e dos meus canais veio pelos meus guias e veio porque o trabalho que eu estava fazendo estava sendo bem feito. Porque eu conheço um monte de pessoas que iniciaram uma religião, iniciaram um trabalho e largaram no meio do caminho.
porque não deu certo. E se para mim estava dando certo, o que eu fiz? Eu falei, eu vou escrever um livro sobre magia, como agradecimento aos meus guias por realizar o meu sonho. Quer dizer, entre aspas, porque até então eu escrevi o livro e eu não sabia como que ia ser com as editoras, porque o processo era o mesmo. Depois do livro pronto, pronto que eu digo assim, dele digitado por mim, né? Porque você pronto vai ser quando a editora editar, mas antes, quando eu fui mandar o esboço para as editoras, muitas editoras não se interessaram, mesmo pagando. Aí eu já entrei um outro contexto. Ou seja, eu continuei ouvindo os nãos. E, desculpe, elas não falaram, não, a gente não publica essas coisas de magia, a gente não se interessa por isso, tal, não sei o quê. Até que eu encontrei uma que se interessou, que publicou, que cobrou caro, sim, como eu falei, que não é uma coisa barata. E, para quem não conhece, aqui está o meu livro, Magia para Todos os Fins. Ele sai ao contrário, mas é um livro meu mesmo. E esse foi o meu primeiro livro publicado, que eu publiquei o ano passado. O ano passado, eu estava com 55 anos. Então vamos fazer a conta. Se o meu sonho iniciou aos 8 anos de idade e eu realizei o meu sonho aos 55 anos de idade, o título dessa live que eu fiz, Não Desista dos Seus Sonhos, é justamente por isso. A gente só deve desistir de um sonho quando a gente morrer, porque aí acabou tudo. Aí não tem mais o que você sonhar. Mas enquanto você estiver vivo, que você tenha um sonho, não importa o tamanho do seu sonho. Porque isso aqui, embora seja um livro pequeno, fino, não tem assim tantas folhas, mas esse sonho, ele foi muito caro, ele foi muito difícil. Dos meus 8 aos 55 anos, eu escutei não, até eu realizar ele. Então, o que eu quero dizer, o motivo não é nem das pessoas comprarem. Claro que se vocês comprarem e se interessarem, ótimo para mim. Mas eu fiz essa live em agradecimento justamente porque no Dia Internacional da Mulher, que foi dia 8 de março agora, a editora pegou 5 pessoas, 5 escritoras, das quais ela reconhecia como as melhores escritoras que ela tinha, e fez uma homenagem. Tanto que eu coloquei um vídeo aqui no TikTok sobre isso, sobre o link lá da editora, da homenagem que ela fez. Depois, quem tiver curiosidade pode olhar o vídeo. Acabei de postar agora o vídeo, que está escrito lá, que é a homenagem de uma coisa que me deixou muito feliz. Porque entre milhares de escritoras que tinha na editora, eu estava entre as 5 que eles fizeram uma homenagem no Dia das Mulheres. Então isso para mim foi o maior presente que eu recebi, sabe? Foi uma coisa assim de gratificação, de todos os anos que eu ouvi não, de todos os momentos que eu chorei, de todos os momentos que eu achei que nunca ia acontecer. E eu estou publicando meu segundo livro, que esse livro é um romance. E olha que interessante essa história do romance. Lembra que eu falei que eu tinha escrito 5 livros, quer dizer, para quem está aqui desde o começo da live, que eu tinha escrito 5 livros, na hora que, no momento da raiva que eu achei
que eu nunca ia realizar meu sonho. Eu queimei 4. E tinha um que ele só não foi queimado porque ele estava em outro lugar. Ele estava guardado no fundo de uma gaveta. Um livro que foi escrito há quase 30 anos atrás. E por que esse livro estava no fundo da gaveta? Justamente esse. Porque esse é o primeiro romance que eu vou publicar. Que eu achei ele lá no fundo da gaveta, mandei para a editora, a mesma editora que publicou esse aqui, e que eles gostaram muito do livro e falaram assim, olha, escreve. E assim, uma outra coisa que eu gostaria que vocês entendessem sobre editora. A editora, independente dela cobrar caro, ela precisa ver que você tem talento para escrever e ver que o seu conteúdo é bom. Por quê? Porque no seu livro vai estar o nome dela. Então aqui, ó, no meu livro, tá aqui, ó, Polo Books, que é o nome da editora que eu publiquei esse livro. Então, assim, uma editora, ela não vai colocar o nome dela numa porcaria, porque aí está representando o nome dela. Então, o conteúdo que você faz tem que ser bom. Então, não é só uma questão de pagar. É uma questão de você pagar por uma coisa boa, porque senão ela não vai pôr o nome dela. Então, tem isso também. E o meu novo livro, ele está sendo editado, porque assim, qual é o processo de um livro? Gente, é tão difícil. Quando a gente pega um livro, assim, eu não imaginava que era tão difícil. Tem uma pessoa que cuida do departamento de capa, só para ver essa parte aqui do desenho de capa. Tem uma pessoa que cuida da parte do texto. Tem uma outra pessoa que cuida da parte de gramática, que são erros de português, erros de concordância. Tem uma outra pessoa que, ao fazer a revisão do livro, se ela acha que tem alguma coisa errada, ela também fala, olha, essa parte aqui não serve. Então tem todo esse processo. Então o seu livro, ele passa por vários funcionários, porque cada um tem uma função diferente, até tornar isso aqui. E parece tão simples, né? Quando a gente vai numa loja de livros ou numa Bienal de livros, que você vê lá um monte de livro e fala, é tão fácil, não é. Sabe, tem uma parte que vê a quantidade de letras. Imagina uma quantidade de letras que tem dentro de um livro. É visto isso também. E tudo isso é somado. E tudo isso é pago. Então, por isso que sai também uma coisa tão cara. E eu, particularmente, nesse livro, apesar de tudo isso, e apesar de eu ter pago caro, esse livro custa R$30. A editora queria colocar um valor maior, até pelo preço que eu paguei. Só que eu falei assim, esse livro eu não estou fazendo para ganhar dinheiro. Dinheiro eu ganho lendo carta, fazendo meus trabalhos. Dinheiro eu ganho isso. Eu sou taróloga, então eu ganho dinheiro como isso. E ganho muito bem, graças a Deus. Eu falei, esse livro eu fiz para ajudar as pessoas, para realizar um sonho. E não tem um lucro com isso. Porque a editora, o livro custa R$30. Para cada livro que as pessoas comprar, eu ganho 15 reais. E eu falei para vocês, é quase o preço de um carro para editar um livro. Então, para que eu ganhasse, digamos assim, que voltasse para mim o dinheiro que eu gastei, teria que vender bilhões de livros. Que gostaria que vendesse, mas independente disso, o fato da editora, no dia
da mulher que eu nem tinha visto, porque é tanta correria que eu tenho para atender, para fazer trabalho, para, sabe, meu WhatsApp tá sempre cheio de gente, eu falando com as pessoas, então eu não tenho tempo muitas vezes de estar nas redes sociais. E hoje que eu tive um tempinho à noite, que eu fui lá ver no meu Instagram, eu vi que a editora tinha feito isso. Que, como eu falei, quem quiser pode olhar, que tem um vídeo que tá lá da editora homenageando 5 escritoras no Dia Internacional da Mulher, do qual eu estou no meio. E eu fiquei muito feliz. E quando eu publicar o meu segundo livro, que vai ser um romance de 30 anos atrás, mas é um outro sonho que se realizou. E por que eu estou fazendo essa live de falar de vocês, para vocês não desistir do sonho de vocês? Porque eu noto que muitas vezes as pessoas desistem muito rápido dos seus sonhos, pelos nãos que a vida dá. E a vida fala tanto não, que às vezes a gente chega a um ponto que a gente fala, não vai dar. E é exatamente, quanto mais você ouvir não vai dar, mais insista no seu sonho. Porque, eu realizei. Não importa que não tenha sido um romance. Como eu falei, o romance ele já está sendo produzido. Mas é um livro. Sabe aquela menina que estava na escola com 8 anos, que falou, eu quero ser escritora, e todo mundo deu risada? Tá aqui. Ela realizou. Com 56 anos, poxa, demorou, mas realizou. Então, assim, não importa quanto tempo dure o seu sonho. Se você tem um, e todos nós temos, porque esse aqui não é só o meu sonho, eu tenho outros sonhos. E eu só vou desistir dos meus sonhos o dia que eu morrer. Porque aí eu não tenho, né? Morreu. Mas enquanto você estiver vivo, insista. E olha, você vai ouvir bilhões de não. E não só não. Uma coisa que eu observei durante essa trajetória toda, você vai ouvir não dos seus parentes, você vai ouvir não dos seus amigos, você vai ouvir não das pessoas que você menos espera que você vai ouvir não. Sabe aquelas que você mais imagina que vai te apoiar, que vai estar do seu lado? Não. Essas, sabe por quê? Porque o ser humano, ele tem uma coisa. Muitos amigos que eu tinha, que me viram, que me veem hoje como taróloga, que eu sou uma pessoa conhecida como taróloga, e que me vê hoje como escritora, pararam de falar comigo. Acredita nisso? Então não eram meus amigos. Mas quando a gente vivia, desculpa a expressão, na merda, tava todo mundo junto. Porque o ser humano, ele tem isso. Às vezes, ele não se esforça, ele não faz absolutamente nada para realizar o sonho dele. Mas quando você realiza, aí é sorte. E ainda incomoda. Porque aquele ditado que as pessoas falam assim, as pessoas querem ver você bem, mas não melhor do que elas, é mentira. As pessoas não querem ver você bem de jeito nenhum. E aí, muitas vezes, quando você cresce na vida, é o momento que as pessoas te abandonam. Que as pessoas costumam achar assim, quando eu tô sofrendo, quando eu tô desempregada, quando eu tô na pior, eu tô sozinha. Às vezes não. Só que nesse momento, quando você tá na pior, você é cercado de companhias para ajudar, para fazer companhia para você no fundo do poço. Não é companhias que queira que você saia do fundo do poço. É só para você, não vamos ficar no fundo do poço sozinho. Vamos ter pessoas para ficar com a gente. É assim que muitas pessoas pensam, ou a grande maioria pensa. E aí, quando você se destaca e fala, não, eu não quero ficar no fundo do poço. Eu vou cavar, eu vou subir, eu vou arranhar meus dedos, eu vou chorar, vai ser difícil, mas eu vou sair do fundo do poço. E aí, quando você sai, e quando você cresce, e quando você se destaca, e quando você realiza alguma coisa, aí os acostumados ao fundo do poço
te olham com maus olhos, se afastam de você. E aí você deixa de ser uma pessoa importante. E tudo bem, porque pelo menos nessa trajetória eu pude ver realmente quem eram meus amigos e quem não era, e eu descobri que eu tinha bem poucos. Mas o que eu achei interessante em toda a minha história é que, às vezes, certas coisas que a gente acha que acontece por acaso, não é por acaso. Porque no dia que eu queimei os meus livros, não foi por acaso que aquele livro estava escondido numa gaveta. E ficou naquela gaveta por muitos anos. Porque se eu publiquei o ano passado, foi com 45 que eu queimei, eu tô com 56. Então ficou muitos anos lá. Mas aquele não foi queimado. E é aquele que vai ser publicado agora. Que eu faço muita questão de, quando eu publicar, apresentar para vocês. Eu sei que a gente está numa época de pandemia, que as pessoas vão falar: ai, Érica, livro, as pessoas estão passando fome, a gente está vivendo um período de guerra, a pessoa não tem nem o que comer, mas livro ajuda as pessoas dependendo do livro que você ler. Por exemplo, esse livro aqui. Quando a gente fala de um livro de magia, eu não fiz um livro para ensinar a destruir a vida de ninguém. Até porque eu não trabalho nessa linha. Nesse livro, eu ensino orações, eu ensino oferendas para a pessoa passar em concurso público. Eu ensino oferendas de cura, libertação de vícios, quebra de magia negra, abertura de caminhos para amor, banho de atração, limpeza e descarrego, orações. Então, eu fiz uma coisa também com o intuito de ajudar as pessoas. Por quê? Porque eu não queria ser essa massa de gente que vive no fundo do poço e quer companhia. Pelo contrário, eu quero que as pessoas saiam do fundo do poço. Eu quero que as pessoas cresçam, que as pessoas evoluam. E eu parto do princípio que, se a editora, no momento em que ela fez uma homenagem, ela se lembrou de mim, é porque ela viu que o conteúdo que eu escrevi não é uma coisa para destruir a vida dos outros. Pelo contrário, é uma coisa para ajudar as pessoas a crescer. E mesmo quando você lê um romance, porque o outro livro que eu vou escrever não tem nada a ver com a parte espiritual, é um livro de romance, que aí é uma coisa pessoal minha. Esse foi de gratidão aos meus guias, à minha religião, e por ter me tirado do fundo do poço. Então, nada maior e melhor do que eu agradecer a eles e fazer a primeira homenagem a ele. Mas essa homenagem também ajuda quem comprar. Porque muita gente que comprou esse livro e fez o que está nesse livro, que é o que eu igual falo para as pessoas: se você comprar o livro e guardar na gaveta, ele não vai te servir de nada. Mas se você fizer os rituais que estão aqui, vai te ajudar muito. E tem um detalhe: tudo que está aqui, isso aqui não foi da minha cabeça, da cabeça da Érica. A cabeça da Érica é o romance, aí sim, inspiração. Isso aqui foi tudo ensinado pelos meus guias. E aí tem pessoas que falam assim pra mim: ah, Érica, mas eu não tenho mão pra fazer simpatia. Eu faço as coisas e não dá certo. Quando você fizer qualquer ritual que esteja no meu canal do YouTube, ou nos meus canais, como aqui mesmo no TikTok, que tem vários ensinamentos, ou desse livro, a partir do momento que os professores, que quem ensinou foi os guias, eles vão estar com você. O único trabalho que você vai fazer é a manipulação dos elementos. Mas a parte energética, a parte espiritual, a parte de tirar você do lugar, eles vão estar com você e vão ajudar. E eu tenho no Instagram depoimentos de pessoas que eu ajudei através de trabalhos que eu fiz, e depoimentos de pessoas que foram ajudadas também através do livro,
a partir do momento que fizeram. Já o livro de literatura, embora a gente esteja num período de pandemia, de guerra, de fome, de inflação e de tudo mais, mas a leitura também é uma forma de você se distrair, de você espairecer. Às vezes você tá tão nervosa, tá tão... Até porque ultimamente a gente não tem visto notícias boas no mundo, não é verdade? Você liga a televisão, é só tragédia. Então, às vezes você pegar um bom livro e ler, se é uma história empolgante, se é uma história que prende, se é uma história, sabe, que os personagens são bacanas, vale a pena. Porque se vocês pararem para analisar, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de assistir filme e séries. Os filmes e as séries são escritos por quem? A gente não vê muitas vezes filme baseado no livro de não sei quem. Um escritor, por exemplo, que tem vários filmes, Stephen King. As histórias dele são mais histórias assim, místicas. Ele tem umas histórias assim meio sobrenaturais, mas os filmes foram tirados da onde? De livros. Então, se não existisse livro, não ia existir filme. Porque quem que escreve? Tem que ter um roteiro. Tem que ter alguém para escrever o filme que você assiste, a novela que você assiste. Então tem uma importância. Tudo bem que tem pessoas que preferem assistir o filme do que ler o livro. Mas, por exemplo, eu já vi pessoas que assistiram um filme, por exemplo, do Harry Potter e falam que o livro é muito melhor. Então tem coisas assim. Porque o livro, ele precisa ser adaptado para se tornar um filme. Então, às vezes, um filme não é igualzinho o livro. E eu, por exemplo, quando eu leio um livro, eu gosto muito de literatura, até porque se eu sou escritor, eu tenho que gostar de literatura. Quando eu leio um livro, eu me apaixono pelos personagens. Eu, por exemplo, li todos os livros do Sidney Sheldon, que é um dos meus escritores favoritos. Li todos os livros de Harold Robbins. Harold Robbins já escreve uma linha literária mais erótica, mas não é um erótico vulgar, sabe? É um romance que tem conexões de erotismo, mas dentro de um romance. Eu também acho legal. Entre outros escritores muito bacanas que eu gosto de ler. E acho que isso faz bem para as pessoas, sabe? Bem para o intelecto, bem para a mente, distrai, né? Porque às vezes eu, principalmente para mim, que sou taróloga, o meu público maior é o público feminino. São as mulheres que me procuram mais. Homens também procuram, homossexuais me procuram muitos, mas meu público maior é o feminino. E às vezes eu vejo que as mulheres, por estarem sofrendo, por ter perdido um amor, e a gente sabe que relacionamento é uma coisa que mexe muito com o emocional da pessoa, de repente você pegar um livro para ler, te distrai. Porque o que muitas mulheres que estão sofrendo faz? Entra lá nas redes sociais e fica vendo as fotos do cara com a outra. Que benefício isso vai te trazer? Vai te deixar mais para baixo ainda. Então, o que eu falo para elas, pega aqui o livrinho, faz a oração, faz o ritual, faz o banho de atração, se ajude, sabe? Faz uma abertura de caminhos, faz alguma coisa para você sair do lugar. Isso é uma opção. Ou então, pega um livro de história, de romance e vai ler. Porque naquele momento que você está lendo, você não está chorando, você não está nas redes sociais surtando, vendo a pessoa que você gosta com o outro. Porque eu tenho uma opinião. Eu acho que para a gente entrar numa batalha, seja ela qualquer que seja, você tem que estar de pé. E esses comportamentos, às vezes, que as pessoas têm, de ficar nas redes sociais, ali olhando o rival, ai, porque a outra, ai, porque não sei o quê, ai, porque eu falei com ele, ele me bloqueou. Os ais da vida, as lamentações da vida, te leva para algum lugar?
Então, uma coisa que eu aprendi, que a única forma de você sair do lugar é você andar para frente, porque tem uns que andam para trás, né? E eu procuro me distrair, sabe? Se eu estou triste, eu vou ler um livro, eu vou assistir um filme, eu não vou me entregar ao problema. E eu acho que é por isso que eu consegui vencer todos os nãos que eu tive na vida, ao ponto de escrever o meu livro, do segundo estar sendo publicado e de eu ter feito essa live como um agradecimento pela editora ter me homenageado e uma forma de passar essa mensagem para as pessoas, sabe? Para as pessoas que têm sonhos, não desistir dos seus sonhos. Sabe, se o seu sonho for uma casa própria, nossa, a casa própria é muito cara. Mas é igual eu falei para vocês, publicar um livro é muito caro. Enquanto eu não tinha dinheiro e eu não tinha condições, eu realmente não publiquei. Dos 8 aos 55 anos, quanto tempo que eu demorei? Quanto tempo durou o meu sonho? Mas ele se realizou. Então, a minha mensagem é essa: não desista do seu sonho. Sabe, porque tem aquelas pessoas que ficam assim: ai, nossa, eu odeio morar de aluguel. Ai, realmente é muito ruim morar de aluguel, porque você está pagando uma coisa que não é seu. Mas a pessoa também não se mexe para tentar. Tudo bem, Érico, uma casa custa uma fortuna. Custa uma fortuna se você pagar à vista, mas você pode dar uma entrada numa casa e ir pagando aos poucos, sabe? Procurar lugares onde as casas é mais barata. Sabe, sempre tem uma alternativa, sempre tem uma saída. O problema é que quando as pessoas ouvem o não, elas aceitam. E aí não sai do lugar mesmo. Então é muito importante, se você tem um sonho, se você tem um objetivo, segue ele. Independente. Eu, por exemplo, eu ouvi de familiares meus, como que você vai publicar um livro? Você nem terminou os estudos direito. Porque eu, por problemas pessoais, realmente eu não terminei os meus estudos. Mas literatura está muito relacionado com dom. Assim como eu leio carta, é um dom. Eu conheço pessoas que estão na faculdade, que tem um curso muito mais avançado, que tem um PhD lá, e não consegue escrever, e não tem esse jeito para escrever. Então, não é só uma questão de estudo, é uma questão de aptidão. É igual as pessoas costumam falar, que quando você trabalha numa coisa que você gosta, você não trabalha. Você tá ali se divertindo, você tá ali feliz. Que você tem uma produção, você tem um desenvolvimento, você tem um crescimento muito maior fazendo uma coisa que você gosta do que você trabalhando numa coisa que você não gosta. Porém, é até um conselho que eu tinha dado para uma cliente essa semana, que ela falou para mim que ela tinha vários cursos, que ela tinha feito vários cursos e ela não conseguia entrar na área que ela queria, e que ela estava trabalhando de telemarketing e ela acabou saindo de lá porque ela não gostava e que ela estava muito preocupada porque ela não conseguia arrumar serviço, que o dinheiro estava acabando. E o que eu disse para ela foi o seguinte: dinheiro é dinheiro em qualquer lugar. O dinheiro ele serve para pagar conta. Se você vai pagar uma conta de luz, o dinheiro que você pagou a conta de luz, o banco não quer saber se o dinheiro veio de uma empresa de telemarketing ou se você é uma advogada. É o mesmo dinheiro. Então, eu dei até um exemplo para ela,
que em momentos atrás eu já cheguei a trabalhar de telemarketing, já fiz tanta coisa na vida. Eu já fui empregada doméstica, eu já fui segurança, eu já fui vendedora, eu já fui operadora de telemarketing, porque, e tudo isso pensando nisso aqui. O meu sonho era esse, mas eu não podia parar todo esse tempo esperando um sonho. Então eu falei para essa minha cliente, eu falei, olha, trabalha de telemarketing. Se o seu sonho é outra coisa, se você é formada em outra coisa, se você quer trabalhar em outra coisa, o telemarketing ele vai te dar dinheiro para você pagar as contas. Pouco dinheiro, sim, mas você vai conseguir pagar as contas. E aí, a partir do momento que você tem essa estabilidade financeira, que você não está desempregada, que você não está zerada, aí sim, você vai mandando currículo para empresas das quais você gostaria de trabalhar, e no momento em que você entrar, ou que uma dessas empresas te chamar para trabalhar, que for garantido, que for certeza, que você fizer entrevista, que você fizer tudo, olha, nós vamos contratar você, aí sim, você sai da empresa de telemarketing que você não gosta. Então, todas essas experiências de vida eu passo para as pessoas. E uma coisa que eu acho interessante é que assim, quando eu vivia no fundo do poço, cercada lá de amigos que gostam de fazer companhia no fundo do poço, eram momentos que eu era revoltada, que eu reclamava, eu chorava, mas assim, eu sempre reclamei e chorei, mas eu nunca fiquei parada, prostrada, sabe? Eu sempre dava um jeito de sair do lugar, mas eu não alcançava o caminho que eu queria. Hoje eu vejo, porque assim, faz mais ou menos o quê? Uns 7, 8 anos que eu estou trabalhando como umbandista. Leitura de cartas, eu tenho esse dom desde os 17 anos, mas eu nunca usei. Eu usava para mim, quando eu queria saber coisas para mim. E aprendi sozinha, mas não sozinha, porque eu tenho a espiritualidade nasce com você. Mas os meus guias, eles mostram para mim hoje que toda essa bagagem que eu tenho, de que todas essas coisas que eu passei, eu precisava para adquirir experiência, sabedoria, amadurecer, para poder lidar com as pessoas. Porque eu lido com pessoas. Eu falo o dia inteiro com pessoas. Meu WhatsApp, ele não para. Sabe? São assim, centenas de mensagens por dia de pessoas me procurando. E assim, para quem não me conhece, eu tenho um canal no YouTube que chama-se Caminho dos Orixás, que ali eu faço live, faço vídeo, ensino as coisas para as pessoas. Mas toda essa experiência, toda essa bagagem, todo esse aprendizado, eu precisei passar por todas essas situações, porque você só consegue ensinar uma pessoa a fazer um bolo se você já fez. Você só passa para uma pessoa uma receita que você conhece. E aqui, nessa live, eu estou passando uma receita de uma pessoa que realizou um sonho, porque isso aqui para mim foi um sonho. Sonho esse que está crescendo, porque eu já fui reconhecida pelos meus clientes, já fui reconhecida pela editora e estou já no lançamento do meu segundo livro. Então é o meu sonho. Se o seu sonho, seja lá qual for, é comprar uma moto, é comprar um carro, ou não é uma coisa material, não sei. Não sei qual é o seu sonho. Mas você está vivo? Então lute por ele. Se foque nele. Não se importe no que as pessoas te falam, porque um monte de gente vai falar que você não vai conseguir. Se eu tivesse ouvido isso, eu não estaria onde eu estou hoje. Eu não sei se vocês já viram uma... Eu não sei se eu vou lembrar direito disso. É uma fábula que parece que foram dois sapos que caíram dentro do leite
Eu não sei se é exatamente isso, mas eu acho que é mais ou menos isso. Dois sapos que caíram dentro do leite e eles ficaram dentro de um copo, né, de leite. E eles ficaram tentando sair e escorregavam. E tentavam sair e escorregavam. E muita gente que estava vendo aquilo falava assim, eles vão morrer afogados, eles vão morrer afogados. E um morreu afogado e o outro saiu. E aí descobriram que o que saiu era surdo. E o que tem a ver? Ele não estava ouvindo, vai morrer afogado. Porque às vezes você escuta tanto que você vai morrer afogado, que você morre afogado. Então, não seja um acompanhante de alguém de fundo de poço. Nem deixe que ninguém acompanhe você no momento em que você estiver no fundo do poço. A não ser que essa pessoa te tirar de lá. Mas é tão difícil, né? A maioria quer fazer companhia. Não, faça por onde sair. E não se preocupe com idade, porque eu com 45 anos, quando eu desisti, porque eu tinha desistido mesmo dessa ideia de escritora, eu me achava velha. Eu falava, meu, 45 anos, não deu, chega. E demorou 10 anos. De 45 para 55, ainda demorou 10 anos depois para mim realizar. E hoje, apesar de eu ter 56, eu me acho jovem para continuar lutando pelos meus sonhos. Porque tem um detalhe. A partir do momento que você alcança um sonho e que você descobre que é possível realizar, você não quer parar mais. E aí os seus sonhos começam a crescer. Começam a se tornar maiores. Não sei se vocês já perceberam que muitas vezes existem pessoas pobres com a mentalidade pobre, porque a pobreza ela não está exatamente na falta de dinheiro, está na forma como você vê a vida. Você pode ser pobre, eu era pobre e hoje eu melhorei de vida. Mas tem aquelas pessoas pobres que só reclama, lamenta, não faz nada, ela vai morrer pobre. E aí ela vai dizer que não tem sorte. Mas ela só se lamentou. O Walt Disney, sabe? O Walt Disney que a gente vê, que tem o dono da Walt Disney. Uma hora vocês procuram no Google a história dele. Ele começou a vencer na vida, se eu não me engano, com 65 anos. Até lá, a vida dele só foi fracasso. Eu acho que foi um dos caras mais fracassados que teve na vida. Mas ele não desistiu. Então, o grande segredo, gente, para vocês vencerem na vida é o não desistir, é o não parar, é o não ouvir as pessoas que querem te pôr para baixo. É o seu sonho, não importa se o seu sonho seja idiota para os outros, ele é importante para você. Tem um monte de gente que acha que isso aqui, que besteira, livro. Tudo bem, é besteira para elas. Para mim, era o meu sonho. E o teu sonho... Eu conheço uma pessoa, um casal, que ficou rico vendendo cachorro-quente. Mas eu também vejo um monte de gente vendendo cachorro-quente que não sai do lugar. Então, é o que eu falei para vocês. A pobreza e a riqueza, ela não está nas finanças, ela está na tua cabeça. Porque tem um monte de gente rico que pega o dinheiro e gasta em droga, em bebida, só faz besteira. E existem pessoas que começam a crescer e começam a se planejar. Eu escutei uma história de uma amiga que trabalhava comigo na época que eu trabalhava em telemarketing, que eu achei assim extraordinária a história dela, porque ela tinha 22 anos e ela disse que o pai dela era empresário, o pai dela tinha uma empresa, acho que uma gráfica,
E a mãe dela era enfermeira. E os pais dela criaram ela da seguinte forma: a gente não vai te dar o peixe, a gente vai te ensinar a pescar. Que é a forma correta de se criar um filho. Porque tem muitos pais que estragam os filhos. E quem pensa assim, mas se o pai dela era empresário, então ela trabalhava para o pai dela. Não. O pai dela falou: você vai arrumar um emprego e vai trabalhar. Eu quero que você aprenda a crescer por você. E antes dela chegar na fase de trabalho, que ela já cresceu ouvindo os pais dela falando essas coisas de crescimento, os pais dela já tinham essa linha de raciocínio de crescimento. O que o pai dela fazia? Quando ela tinha 10 anos, todas as vezes que ela ia para a escola, o pai dela dava R$10 para ela. Só que eles viviam bem, então ela tinha como levar um lanche, como levar uma fruta. O que ela fazia? Ela levava da casa dela o lanche dela, aqueles R$10 que o pai dela dava para ela, comprar um doce, alguma coisa na escola, ela guardava no banco. Ela tinha 10 anos. Mas por que ela tinha, com 10 anos, essa linha de raciocínio? Pela forma como ela foi criada. Porque os pais dela já criaram, tornando ela uma pessoa independente e não dependente dos pais. Quando a gente estava nessa empresa de telemarketing, ela estava com 25 anos. Aí ela chegou para mim e falou assim, ela tinha mais intimidade comigo, assim, para amizade, e ela falou assim: Érica, dos 10 anos até hoje, porque eu sempre trabalhei em serviços assim, que ganhava pouco. O meu pai nunca me colocou lá na empresa para ser a bambambam, não a filha do chefe. Ele fazia eu me virar. E eu fui juntando dinheiro de cada lugarzinho que eu trabalhei. Ela falou assim: hoje, dos 10 anos até hoje, eu estou com R$25.000. Eu vou dar entrada na minha casa própria. Com 25 anos. E eu achei assim tão extraordinário isso dela, que para mim foi uma lição, porque eu não tinha hábito de guardar dinheiro. Eu aprendi a guardar dinheiro conversando com essa menina, com a história de vida dela. Porque e ela sempre falava assim para mim, que foi o que o pai dela ensinou para ela. Quando você entrar numa empresa que você ganha R$1.000, coloca na sua cabeça: eu ganho 900. 100 você guarda na poupança. Você sempre tem que ter um dinheiro guardado. Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe se vai ter um imprevisto. Você não sabe se você vai ficar doente. Você não sabe se você vai precisar. E nisso ela alcançou. Eu conheço um monte de gente de 70 anos, de 80 anos, que mora até hoje de aluguel, porque não teve uma linha de raciocínio que essa menina teve. Porque assim, com R$25.000, você não compra uma casa. Uma casa boa custa em torno de 500, a partir de R$500.000. Eu não tô falando mansão, tô falando uma casa de 3, 4 cômodos, porque casa é caro. E depende muito do bairro também e do lugar onde a pessoa mora. Mas pelo menos aqui onde eu moro, uma casa assim tá a partir de R$500.000. Mas com R$25.000, primeiro, ela foi comprar uma casa na praia, porque no litoral as casas são mais baratas. Eu não tô falando as mansões do litoral, tô falando casas comuns. No litoral é mais barata. Ela comprou uma casa, ela deu entrada numa casa no litoral, dentro de um orçamento de R$500 que ela podia pagar por mês, no investimento de 30 anos. Só que aí vamos fazer uma conta. Ela tinha 25 anos, com 30 dá 55. Ou seja,
com 55 anos, ela ia estar com a casa dela, quitada, paga, pronta. Por quê que ela fez isso? Porque ela sabe que quando você fica velho, você não tem o mesmo vigor, a mesma vitalidade de quando você é jovem. Então ela fez isso justamente no sentido de ter uma velhice tranquila, de ter uma qualidade de vida. E isso, uma pessoa com 22 anos, com 25 anos, ter uma cabeça dessa, e eu aprendi com ela. A partir dessa conversa que eu tive com ela, nunca mais eu gastei dinheiro à toa. Eu aprendi a guardar dinheiro. Claro, você quer um dia comer uma pizza, sair para uma praia, mas eu aprendi a fazer tudo planejado. Ela tinha tudo planejado. Ela tinha uma caderneta que era assim: esse dinheiro de água, esse de luz, esse é da internet, esse é de não sei o quê, esse é de não sei o quê. Sobrou tanto. Esse tanto, uma parte vai para o banco. Ah, mas ainda sobrou um restinho. Esse restinho eu posso comer uma pizza. Esse restinho eu posso ir para uma praia. Se não sobrar, eu não vou fazer. Eu posso viver sem. E ela aprendeu isso com os pais dela. E para mim, essa convivência que eu tive com ela, eu aprendi isso com ela também. Porque antes eu, sabe, pegava meu dinheiro e, sabe, vou comprar roupa, vou comprar isso, torrava. No final do mês eu já não tinha um centavo. Então a gente tem que aprender a se planejar. A gente tem que aprender. E tudo isso que eu estou falando tem a ver com crescimento, tem a ver com objetivo, porque muitos sonhos que a gente tem, às vezes estão relacionados às coisas materiais. Que essa história, o dinheiro não traz felicidade, não, ele compra. Porque assim, o dinheiro, ele pode talvez não fazer uma pessoa que você ame retribuir o seu amor, desde que não seja por interesse, né? Porque tem um monte de homens ricos que tem um monte de mulheres apaixonadas por ele e não é por ele, né? E vice-versa. Mas eu tô dizendo assim, existem coisas que realmente o dinheiro não compra, mas o dinheiro compra conforto. Sabe? Então você dormir numa boa cama, você ter um bom carro, você ter um lugar para viajar, é muito mais gratificante do que você, quando a gente assiste aí na televisão, as pessoas que moram em barraco, com rato entrando, cheio de barata. Então o dinheiro traz felicidade, sim. O conforto é uma forma de ser feliz. Claro, existem coisas que realmente o dinheiro não compra. Mas se você tem um planejamento de vida, porque essa menina, ela me ensinou também uma outra coisa. Que ela falou assim, Érica, eu tenho pessoas na minha família que não se planejaram na vida e estão velhas e fodidas. E eu não quero isso para mim. Meus pais, eles vivem bem e eles sempre me ensinaram isso, sabe? De você não querer isso para você, de você querer crescer na vida. Então, você tem que plantar enquanto você é jovem para você colher no futuro. Porque quando você fica mais velho, aparecem mais doenças. Não é assim? A gente não vê os velhos... por que os planos de saúde, que eu nem sei quanto que custa, mas vamos dizer, cobra R$50 para uma pessoa de 15 anos que vai fazer lá um plano individual e cobra R$700 para uma pessoa velha. A pessoa de 15 anos raramente vai no médico. A pessoa velha não sai do médico. E muitas vezes a pessoa não fez um planejamento e aí pega aquela aposentadoria lá de R$1.000 e deixa tudo na farmácia. E aí acha que a vida é ruim, que não teve sorte.
Teve uma, porque eu falo pra vocês que eu fico o dia inteiro ouvindo mulheres, teve uma que falou: ai, Deus não me ajuda. Olha, gente, eu vou falar uma coisa. Eu sempre fui uma pessoa que acreditou muito em Deus. E eu lembro que uma vez eu tava numa fase tão fodida da minha vida que eu tinha 2 dentes daqui da minha frente tinha caído. Não, eu tava assim, a visão do terror, sabe? Isso assim, quando eu era adolescente. Eu era nada de frente, nada de costa, nada de lado, de tão magra que eu era. Sabe? Que as roupas sumiam, magra de fome. E eu tinha ido numa costureira que minhas roupas viviam sendo remendada, que eu não tinha dinheiro para comprar roupa nova, e essa costureira cobrava baratinho. E eu não lembro o que foi que eu falei para ela, que eu falei assim: nossa, graças a Deus. Aí ela disse assim para mim: eu acho tão engraçado você. Ela falou assim: porque você fala assim tanto de Deus, mas eu não sei aonde que Deus está na sua vida. Porque você passa fome, vive ferrada, não consegue ir num dentista arrumar um dente, sabe? Tá sempre lascada na vida. E a resposta que eu disse para ela foi: eu preciso de Deus. Deus não precisa de mim. E sim, eu acredito em Deus. E hoje eu estou assim, mas eu não preciso estar assim para sempre. E realmente, depois eu tive condições e arrumei meus dentes. E até, vou até colocar uma vírgula nisso, porque que desse lado aí, de acreditar em Deus, porque hoje em dia a gente está vivendo num mundo que parece que as pessoas perderam a fé. Eu tinha um patrão, na época que eu era adolescente, que ele era ateu. E ele tinha conseguido, ele tinha montado uma loja, ele tinha uma loja de artesanato, ele tinha montado uma loja e tinha, ele estava abrindo uma gráfica. E eu sempre falei de Deus, eu sempre fui assim, eu sempre tive Deus no meu coração, sempre foi uma coisa minha, de fé. Hoje eu sou espiritualista, trabalho com as pessoas, já ajudei muitas pessoas, mas eu sempre fui assim. E aí eu falei para esse meu patrão, né? Eu peguei e falei assim: nossa, como Deus ajuda a sua vida, né? Olha que bacana, você já vai abrir uma nova loja, vai abrir uma gráfica. Aí ele olhou assim para mim e falou: o quê? Deus? Ele falou assim: Deus não existe. Ele falou assim: eu vou abrir uma outra loja, porque eu trabalhei muito nessa, e essa rendeu ao ponto de eu abrir uma filial e abrir a minha gráfica. Aí ele até mostrou o músculo dele e falou: ó, isso aqui, ó, é o meu braço, é o meu suor, não tem nada a ver com Deus. E aí eu falei assim pra ele, eu falei: olha, se eu fosse você, eu não falava isso. Sabe por quê? Pode chegar um momento em que você vai estar numa posição tão alta de ter conseguido tudo o que você quer materialmente e Deus falar: chegou o seu momento. E aí você vai deixar tudo para trás. E assim, hoje eu aprendi que pessoas espíritas, pessoas que têm sensibilidade, elas têm que tomar um pouco de cuidado com aquilo que elas falam, entendeu? Porque quando a gente fala que a boca tem força, ela tem, porque aconteceu exatamente isso. Ele montou uma mansão, não assim, na mesma época que eu falei, passou alguns anos. Ele montou uma gráfica enorme, abriu 2 filiais de loja, montou uma mansão, que era aquela casa que todo mundo gostaria de ter.
E um dia ele num farol, um bandido foi lá assaltar ele, deu um tiro nele e ele morreu. E é engraçado que assim, eu tinha perdido totalmente o contato com ele. E do nada eu encontrei uma pessoa que tinha uma ligação com ele. Por isso que eu acho que as coisas às vezes são conectadas, sabe? E a pessoa falou, sabe quem morreu? Fulano. Morreu? Porque morreu jovem. Acho que ele tinha uns 34 anos quando ele morreu. Falei, morreu do quê? Tá doente? Não, levou um tiro. Só que morreu exatamente no auge. E aí na hora que a pessoa falou, na hora eu lembrei da conversa que eu tinha tido. Quando eu falei, quando você estiver no auge, você pode morrer e perder tudo. E aconteceu. Não que eu joguei uma praga nele, mas aconteceu. E você sabe uma coisa engraçada, ainda sobre ele? Depois desse episódio, passou-se alguns anos, uns 9 anos depois que eu soube que ele morreu, porque nesse mesmo dia que a gente conversou, eu e ele, que ele falou que não acreditava em Deus, aí eu brincando com ele, eu falei assim, vamos fazer assim, se existir vida do outro lado e eu morrer primeiro, eu venho e te falo. Se você morrer primeiro, você vem e me fala. Mas uma conversa de brincadeira, sabe? Porque como ficava eu e ele na loja, então muitas vezes a gente conversava. E uma vez eu tive um sonho com ele que eu não acho que foi sonho. Porque foi uma coisa assim muito real. Eu sonhei que ele chegava até mim e falava assim, lembra da nossa conversa, Érica? Existe vida do outro lado. E eu vou te falar o que aconteceu comigo quando eu morri. Eu fiquei durante muitos anos andando numa rua, num local onde parecia sempre estar nublado. Não chovia, nem fazia sol. Era uma rua que eu não via ninguém. Só andava eu. Andava e não chegava em lugar nenhum. E eu tinha uma certa... eu estava me sentindo perdida. Eu não sabia que eu tinha morrido. Eu ficava chamando pelos meus familiares, ninguém atendia. Às vezes eu chorava. Eu fiquei durante alguns anos seguindo essa mesma rua, como se, sabe, o tempo tivesse parado, até que apareceram umas pessoas vestidas de branco que me levaram para um hospital, como se fosse um hospital aqui da terra mesmo. Me trataram e eu fui levado para uma cidade, que ele disse até que a cidade se chamava São Sebastião, e ele falou, o plano espiritual do outro lado é muito parecido com a vida aqui na Terra. E aí eu acordei. E eu não acho que foi só um sonho. Eu acho que realmente ele veio me falar. E eu sei, pelo que eu já estudei sobre espiritualidade, que existem outras vidas. Eu acredito que existem outras vidas, acredito que existem outros mundos, acredito que os outros planetas sejam habitados. Eu acho que não tem sentido existir bilhões de planetas no universo vazio. Mas aí é um outro assunto. É que eu sou assim, eu gosto de falar muito, aí eu vou entrando numa coisa e em outra. Mas chegando nessa... Até porque meu celular vai descarregar... Chegando no motivo dessa live, tudo isso que eu falei foi justamente para isso, para você acreditar no seu sonho, para você não desistir dele. E meu nome é Érica, eu sou taróloga. Quem quiser me conhecer, eu tenho um canal no YouTube chamado Caminho dos Orixás, tem 300 vídeos, lives, um monte de coisas lá para vocês ver, interessante. Quem tiver também interesse de comprar
o meu livro Magia para Todos os Fins, que eu falei já de todas as coisas que tem, rituais, banho, oração, para todas as coisas, todas as áreas da vida que você tiver um problema, aqui tem alguma coisa para te ajudar, desde que você faça, né? Porque como eu falei, se você largar na gaveta não vai resolver nada. Esse livro custa R$30, está um preço de custo. Para comprar o livro é através do site da editora, que tem aqui na bio do TikTok, ou então também vocês podem entrar em contato pelo meu WhatsApp, que é 985484549. Repetindo, 0 operadora 11 985484549, que aí eu passo para vocês o site da editora e vocês compram direto pela editora. O livro não fica comigo. Esse aqui é apenas para mim mostrar para as pessoas. O livro fica na editora, vocês compram pelo site e eles entregam na casa de vocês, no conforto da casa de vocês. Não precisa nem sair do lugar. Então é isso, gente. Se vocês têm um sonho, não desistam, tá bom? Eu, numa outra oportunidade, eu vou fazer live para conversar um pouco com as pessoas, para fazer mais amizade, né? Para bater papo. Eu acho que as coisas que eu falei aqui, para quem ficou no começo da live até o fim, acho que pôde ter ajudado em alguma coisa. Eu gosto de passar minha experiência de vida. Muito obrigado a todos aqueles que participaram da live, que me conheceram pela primeira vez. Se quiser, se inscrevam no meu perfil. E assim, escrevam no meu perfil se gostaram do que ouviu. Eu não tenho aquela coisa de me segue que eu te sigo, me acompanha, que eu quero 100k. Eu não estou interessada em agradar o TikTok, nem me destacar no TikTok, nem ser a que tem mais visualizações no TikTok. Para pessoas que gostaram de mim, para pessoas que gostaram do que eu falei, para pessoas que se identificaram comigo e quiserem me seguir, sejam muito bem-vindos. Essas pessoas eu acho que tem que ser as pessoas que realmente participam do perfil da gente, quem se identifica com a gente, com o que a gente fala, com o que a gente trabalha, com o que a gente faz. Tá bom, gente? Muito obrigada por estar aqui presente com vocês. Uma boa noite, um bom fim de semana, apesar que hoje ainda é quinta-feira, né? Mas não, já não é mais quinta, não, é sexta. Um bom fim de semana para vocês. Fiquem com Deus. Tudo de bom.